Gente, tudo bem? Hoje com o marido de novo aqui pra gente falar assuntos de paz. E ó quem tá ali no fundo, ó, a Maju. Tava difícil. Nós estamos sozinhos em casa, as crianças não estão. Crianças, né? Crianças de 20 e 19 anos não estão. E tá um calorão. Aí nós ficamos com dó de deixar a Maju sozinha lá embaixo. Então a Maju vai ficar aqui, vamos ver se ela fica quietinha pra gente conseguir gravar, né, amor? Se falar o nome dela de novo, ela... Por enquanto ela só tá olhando, vamos ver. Então, hoje, a gente vinha conversando sobre isso, né, amor? Já uns dias atrás a gente veio percebendo isso. Já tem até uma certa idade os pais, né? O filho já é casado, já é adulto e tudo mais. E mesmo assim, até hoje, os pais continuam agindo com medo, digamos assim. Com medo, assim, de que, se eu falar pro meu filho que ele tá errado, aí vai ficar bravo, aí vai causar uma discussão em família, aí vai ficar sem falar comigo, aí vai proibir de eu ver meu neto, aí vai uma situação assim, né? É isso, essa é a palavra. Os pais meio que refém, né? No caso do filho. Realmente, às vezes nós como pais, nós precisamos, igual eu já falei outras vezes, ó, ficar quietinho, né? Porque a própria palavra de Deus fala para nós não irarmos os nossos filhos. Ter o momento certo de falar, né, amor? Porque no auge, às vezes, de uma situação, de uma discussão, alguma coisa, a melhor coisa é ficar quieto para encerrar a discussão. E aí, com sabedoria, com discernimento, né? Depois de orar muito, aí você vai procurar a pessoa e vão tentar conversar e impõe já os limites. Ó, eu falo, você ouve, depois você me ouve, eu falo, para conseguir ter um diálogo e não trazer esse clima ruim, assim, pra dentro do lar, pra dentro da casa. Eu testemunhei pra vocês que eu tinha isso. Acho que tem muita mãe aí me vendo que faz isso. De, na hora não aguenta. Já começa a falar, já começa, né? E assim, eu fui tendo que aprender a lidar com essa situação, a ter esse domínio próprio, a lidar com essa situação. Mas tem que ser falado. E isso, às vezes, o clima melhora, digamos, e daí você fala assim, não vou nem voltar mais naquele assunto, mas não. Porque coisas mal resolvidas, tanto até nosso mesmo, no pessoal, no particular, no momento de dificuldade, isso vem à tona. Então você tem que ter o passado bem resolvido para poder enfrentar o teu presente e não te atrapalhar lá no futuro. Em relação a esse casal que nós citamos agora no começo do vídeo, é o que mais a gente vê. Famílias que assim, ó, não pode falar, não pode contar, não pode tal, e coloca todas as situações para baixo do tapete. Só que é a mesma coisa que você ir acumulando sujeira. Uma hora esse tapete, até sem querer você dá uma trupicada lá com o pé, e aí levanta toda aquela poeira. Então na vida da gente também é assim. Precisamos estar, tanto no relacionamento dentro do casamento, quanto com relacionamento com os filhos, estarmos bem resolvidos. E às vezes é necessário que haja um conflito, não discussão, não briga, mas uma situação que vai conflitar aquela pessoa, levar ela a pensar, levar ela a raciocinar e ver como a pessoa está agindo. Porque às vezes nós temos atitudes que a gente não percebe que está errado. No casamento isso acontece muito. Até palavras, né? Até palavras que um fala errado e aí o outro, aquilo soa. Você tá falando errado, você não percebe. Mas outra pessoa soa e fala, não, você falou errado, é tal coisa. Então tem que haver esse alinhamento entre pais e filhos. Tem que haver esse alinhamento. A gente fica como cristão, às vezes, espiritualizando tudo. E nem tudo é demônio, nem tudo é ação do inferno, às vezes é a personalidade da pessoa. Como eu já falei aí outras vezes, se é questão de personalidade, às vezes até passar com psiquiatra, com psicólogo, pode ajudar e muito. Quando é só espiritual, a gente resolve só no espiritual. Quando não é só espiritual, é a mesma coisa que assim, eu tô com uma enfermidade.
Então tem que ser passado no médico. E aí vai combater com o físico e espiritual, as duas coisas, porque a gente sabe que enfermidade não vem, né, de Deus. Então tem que ser combatido também no espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes tem pais que a gente vê que espiritualiza demais, né? Ele foi usado pelo diabo. Ele foi... E às vezes nem é, né? Gente, eu já vi pais que os filhos estavam embriagados e eles estavam achando que estava possesso de demônio. E era bêbado. Então, assim, os pais... Por quê? Mas a gente sempre comenta isso, né, amor? Que às vezes não é porque a pessoa assim, nossa, ela é tão ignorante que ela não tá vendo. Não é isso. É porque os pais não querem ver. Eu acho que a pior coisa, gente, é quando a gente não quer ver uma situação. Eu acho que é o mais triste. Né? O pior cego é aquele que não quer ver. Exatamente. Ou tem outros que racionalizam demais. Racionalizam demais. E aí não começa a entender que às vezes uma fala já tá partindo de uma ação maligna mesmo, e não é mais só a pessoa ali agindo e falando. Um exemplo na palavra de Deus, tem vários exemplos, né, de situações de relação de pais e filhos na Bíblia. Quero citar aqui um exemplo de os pais de Moisés, Joquebede e Arão. Eles, eu fico pensando, não tem como, né, nós como mães nos colocarmos no lugar de Joquebede, que depois que o rei decretou que se nascessem lá o bebê menino lá, era para matar. E ela ficou 3 meses com aquele bebê escondido, a palavra de Deus fala que era Moisés, e depois ela fez os cestinhos, untou todo o cestinho para que não entrasse água ali naquele cestinho e colocou no rio. Gente, isso é racionalizar? Não, né? É o inverso. Ela teve uma atitude o quê? De fé. Ela teve uma atitude de fé. Rio, né? Colocar teu filho no rio, não saber qual vai ser o destino. Não saber. Mas olha como Deus honrou a atitude de fé dela. Que depois o que aconteceu? Foram lá, contaram para a princesa, olha, tem um bebê aqui. A princesa falou, chama uma das hebreias para cuidar desse bebê, para amamentar esse bebê, e que eu vou pagar para essa hebreia para cuidar. E eles chamaram quem? Joquebede, a mãe de Moisés. Então, por que eu tô contando isso para vocês, né? Porque é um testemunho lindo para nós vermos como pais, que às vezes a gente precisa ter uma atitude de fé. Porque às vezes a gente fica racionalizando muito, como só olhando no parâmetro da nossa visão, e aí as coisas não acontecem. Porque Deus quer que às vezes que a gente tenha uma atitude de fé. Filhos, geralmente, quando você vai confrontá-los, quando você fala uma situação ou dá uma determinada regra e ele não quer seguir aquela regra, aí ele já coloca assim, que eu vou fazer 18 anos, vou sair de casa. Que já que você falou que eu tô fazendo e eu não tô fazendo, uma pergunta. Você pergunta, você tá fazendo tal coisa? Já que você falou que eu tô fazendo e eu não tô fazendo, agora eu vou fazer mesmo. Eles são ameaçadores. Eles são ameaçadores. E se nós vivermos, igual você falou, refém dos filhos, se nós vivermos essa ameaça, nós não vamos mais viver, gente. Nós não vamos mais viver. É nem chantagem, né? Exatamente. Você cedeu uma vez, acabou. Porque daí ele sabe, entendeu? Sonhos que eu, graças a Deus, nunca fiquei sabendo, assim, de uma situação próxima de mim ou de algum discípulo, graças a Deus, não. Mas a gente vê na TV pais que, por exemplo, dão dinheiro para os filhos comprar droga porque senão tem medo que vai assaltar, ou que a menina vai se, ou mesmo o menino, né, vai se prostituir, ou que, sabe assim? Então, gente, pelo amor de Deus, né? Só que são pais que a gente entende, que são sem sabedoria. Ex-cristão, por exemplo, vai fazer isso? Vai pecar junto com o filho? Entendeu? Porque tem medo, medo. Jó cita muito bem, ele fala assim, aquilo que eu temia me aconteceu. Gente, não tem exemplo maravilhoso mais do que isso para nós. Que nós não podemos ter medo. Como Joquebede, que não teve medo de colocar. Claro, ela deve ter sentido, meu Deus, imagino. Posso imaginar o choro dela. Posso imaginar. Mas ela entregou mesmo. Ela falou, não. A fé foi maior que o medo. E é isso que nós temos que ter com os nossos filhos. Quando eles viram adolescente, quando eles entram, são jovens, e aí começam a te ameaçar, começam alguma coisa assim, entendeu? Você tem que ter essa atitude de fé mesmo. Não, eu vou fazer, né? E eu creio que não vai ser porque eu sou rígida ou porque eu imponho as regras da palavra de Deus dentro da minha casa que ele vai sair.
Agora, se acontecer também de sair, aí vai entrar a história do filho pródigo. Aí a pessoa vai ter que ter fé que o quê? Que ele vai voltar. E a pessoa tem que ter fé que se eu e minha casa seremos salvos, a palavra de Deus, né? Então, assim, e outra, a palavra de Deus nos ensina como pais, né? Cria a criança no caminho que deve andar, que quando for adulto, ainda assim não se desviará. Então, se ele se desviou ali no meio do caminho, na adolescência, na juventude, ou mesmo de adulto, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Isso é certo. Por quê? Porque é promessa de Deus, sou eu que tô falando, né? Homem mente, mas Deus não mente. Então, assim, essas atitudes de fé é que vão fazer com que a tua casa vá adiante, para que haja um progresso. E são com essas atitudes de fé que os nossos filhos aprendem também. Que eles veem que assim, ó, com a minha mãe não cola, com o meu pai não cola isso. Não adianta. Eu fazer ameaçinha, eu falar, não vai adiantar. Tem que ser confrontado, meu pai vai, me confronta, minha mãe vai e me confronta. Né? Os filhos, às vezes, eles fazem coisas que não nos agradam. Mas a gente vai lá, até por exemplo, de criança. Quem que é mãe, gente, que não passou por isso, da criança trazer dentro do estojo uma coisa que não é dela? Um lápis, uma caneta, uma lapiseira, sei lá, né? Todo mundo. Mas daí que compete a nós, não é assim pegar e falar assim, filho, vai lá e devolve. Aí você não sabe se seu filho fez ou não fez, como criança. Você vai falar, amanhã eu vou te levar na escola, vou lá na porta, vou falar pra professora que tem uma coisa que não é sua, pedir desculpa que você pegou e que é pra ser devolvido pra pessoa. Se você sabe a pessoa, você vai me falar. Se você não sabe, a professora vai perguntar na sala e vai descobrir. Você tá confrontando. Teu filho vai ser envergonhado. Você acha que ele vai fazer aquilo de novo? Não vai. Entendeu? Porque ele fala assim, minha mãe é brava, meu pai é bravo. Eu falo minha mãe, porque assim, aqui em casa, o Tércio não... Depois de adulto, né? Depois de maiores, assim, que já tava no ensino médio, que daí compete a ele, que daí passaram a estudar à noite, de levar e buscar da escola. Que até então sempre eu que levei e busquei, né? Aí depois... E agora na faculdade... Uber, né? Uber particular, daí é ele. Até porque já é tarde da noite, perigoso de abrir e fechar portão, de entrar e tudo mais, parar em farol. Então ele que compete a ele esse papel. Isso é legal também a gente falar, né, amor? Quando a gente fez casados, que fala isso. Que quando um casal, ele já define logo no começo do casamento quais são as suas tarefas e quais são as minhas, pronto, tá resolvido. Não fica aquela coisa assim, você não fez, eu não fiz, ou ninguém não faz, ou a discussão, porque você precisa fazer, aí eu... Não, já bem definido. Isso daí, nós não conseguimos, não tivemos sabedoria para fazer já logo no começo do casamento. Até porque eu não sabia fazer nada. E ele já morava sozinho, já sabia fazer tudo. Ele sabia limpar a casa, ele sabia cozinhar, ele sabia tudo. E eu não sabia nada, não sabia nem fazer arroz. Então não... Até hoje meu arroz é melhor que eu. Não é não. Não é não. Então assim, ó, mas ele cozinha bem. Ele cozinha bem, tem um monte de coisa que ele faz que eu nem sei fazer. Entendeu? Tem outras que eu faço que talvez não fique tão bom, né? Que talvez o dele não fique tão bom quanto o meu. Mas na maioria, tudo que eu faço, ele sabe fazer. E eu não é tudo que ele faz, igual molho branco eu não sei fazer, gente. Ele que faz. Não ter medo. É ter as regras e não ter medo. Entendeu? Hora tal, você tem que chegar. Mas já é maior. Igual eu falei, gente, eu conheço um monte de mães. Que assim, ó, tem medo de confrontar o filho porque fala assim, senão vai me bloquear no Insta. E aí? Eu sou bloqueada da minha filha. E aí? Eu morri. Faz anos, né, que eu já sou bloqueada, né? Eu durmo na pia porque eu sou bloqueada no Insta dela. Entendeu? Quer me bloquear, bloqueia. Mas se eu ver coisa errada, eu vou falar mesmo. Então é melhor mesmo que ela me bloqueou. Porque agora eu não vejo nem falo. Entendeu? Melhor pra ela e melhor pra mim. E, ó, confia aí. E não se amedronte, não fique refém, porque é bem triste essa história, igual a gente tá citando do filho, né? Que os pais já estão com idade e tudo, o filho já é casado, já tem filho, que não sei o quê. E até hoje, não vamos falar, não vamos discutir, não vamos não sei o quê, porque senão ele é muito nervoso, e porque senão ele... vai ser pior, não sei o quê. Gente, que horror, uma vida inteira viver assim? Os pais, entre aspas, né? Desconforto, digamos assim, de pai, de mãe com os filhos, é coisa assim, gente, que passa. Porque é um amor muito grande. É uma coisa marido e mulher. Às vezes a gente não discute
E daqui a pouco você já tá falando com outra pessoa. Eu, por exemplo, já discuti com ele e depois eu ficava assim, amor, eu chamo de amor, entendeu? Você não consegue. Aí falava assim, você não sabe nem como chamar, porque são 23 anos juntos, né? Aí você acabou de brigar e você falou assim, ah, tá bom, amor, eu pego. Né? Então, assim, mesma coisa com o filho, porque é uma ligação, é um amor de filho, então, gente, eles falem. Então, assim, é uma ligação, é um amor que confia no que você dá, no amor que você dá, confia nas promessas de Deus, confie, não fica refém aí, não. Não sejam pais coagidos. Amém? Tem alguma coisa pra falar, amor? Não? Só isso? Então tá bom. Beijo e ó, até o próximo vídeo.